hoje com um vídeo muito pedido por vocês e que eu estava muito ansiosa de fazer, mas ele é um pouquinho complicado de gravar. Porém, finalmente esse dia chegou. Vamos falar hoje sobre como fazer fichamentos, mais especificamente como eu faço fichamentos e como eu acho legal fazer, então, esses resumos de leituras. Então, o vídeo vai ser sobre a minha experiência, não sobre qualquer outra experiência ou uma mais aí profissional, não sei. Para mim, um fichamento de leitura é basicamente um resumo daquela sua experiência com o livro, primeira ou até releituras, que você quer manter porque mais pra frente você sabe que não vai lembrar de tudo aquilo ou não tão bem quanto na época que você acabou de terminar o livro ou enquanto você estava lendo. Quando estou fazendo um fichamento de leitura, eu sempre penso na Mallory de mais pra frente. O que ela gostaria de saber que eu, a Mallory de hoje, sei e que mais pra frente pode ser que eu não saiba mais, porque, sei lá, eu esqueço, enfim. Sempre tenho isso em mente porque é importante. O conteúdo que você vai colocar ali naquele resumo vai ser lido, é para ser lido mais pra frente. É como um arquivo de tudo que você pensou sobre aquele livro. Mais do que isso, é o arquivamento da sua experiência de leitura e também da sua experiência pesquisando sobre aquela leitura. Pode ser algo um pouco mais encorpado e não apenas abordando os seus pensamentos. Você pode fazer uma pesquisa, pode colocar ali outros materiais para você pesquisar, sabendo que mais pra frente você vai gostar dessa informação também. Há uma diferença entre você escrever o fichamento para você mesmo e para o seu professor. Quem lerá esse conteúdo? Apenas você? Seus amigos? Sei lá, seus professores? Seus pais? Quem vai ler? Na verdade, se atentar para isso, uma dica que eu dou para qualquer texto que você for escrever. Qualquer mesmo, até mesmo diário. Eu sempre pensava, meu Deus, e se alguém ler essa coisa? É claro que diário é outro assunto, é algo que, né, você não pode ficar pensando tanto em outras pessoas. Porém, qualquer outro texto que você sabe que será submetido à opinião, à avaliação de outra pessoa, é importante você pensar em quem vai ter acesso àquele conteúdo, porque isso vai influenciar bastante a forma como você vai criá-lo. Um resumo, um fichamento que eu faço para mim é diferente de um resumo, um fichamento que eu faço pro professor. Eu não vou colocar abreviações, eu não vou colocar pensamentos, entre aspas, bobos, superficiais, vamos dizer assim, se aquela coisa, aquele texto vai ser lido por outra pessoa. Agora eu vou mostrar pra vocês um modelinho que eu tenho em mente quando eu vou compor as minhas fichas de leitura e também vou mostrar um exemplo das que eu já fiz. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e de compartilhá-lo com pelo menos 2 pessoas, que se inscreverem aqui, chegaremos logo aos 95 mil inscritos e assim logo, rapidamente, ao sorteio de 50 livros incríveis, de clássicos, dos meus preferidos da vida, enfim, tá bem incrível mesmo esse sorteio. Já mostrei todos os livros que serão sorteados, é só ver aqui nesse cardzinho. Antes de mostrar pra vocês a estrutura de um fichamento que eu tenho, então, um modelinho, eu vou falar sobre onde que eu faço essas fichas. Há esse tipo aqui de papel que você encontra em papelarias, eu encontrei essa daqui na Calunga, que é desse tamanho 152,4 mm por 228,6, com gramatura de 180, dessas folhas aqui, que sim, são próprias para fichar mesmo, mas não necessariamente fichamento de leitura, né? Elas são usadas também em escritório e são pautadas. Não é muito caro e vem aqui, ó, como diz, 100 unidades. Eu acho que isso daqui tá ótimo para mais de ano. E também vai precisar de um lugar para colocar todos esses fichamentos. Por que que eu gosto dessa folha aqui que eu tô mostrando para vocês? Porque é um papel muito mais grosso, como eu disse, uma gramatura de 180, o que deixa o papel bem mais grosso realmente. E assim vai conservar melhor essas suas fichas, porque as fichas, elas são construídas, elas são feitas para durar. E não adianta nada ter um material bom se elas não são conservadas e não são guardadas em um local adequado e depois de, sei lá, alguns meses elas estarem jogadas pelo seu quarto. Então, ó, aqui o legal, eu encontrei essa pastinha sanfonada. Ela tem de diversos tipos, tamanhos. Essa daqui é ideal para esse tipo de folha. Ela tem essas divisórias, por isso é o do tipo sanfonada.
e eu acabei dividindo por letra. Então, se o título começa com A, B, C, D, vem nessa primeira parte. Se começa com E, F, G, H nessa segunda, I, J, K, L nessa daqui e assim por diante. Estou usando desses adesivos aqui também, que são bolinhas, mini bolinhas coloridas. E para cada uma delas eu tenho um código. Então, as verdes eu uso para as leituras que eu realizo por hobby mesmo, porque eu gosto. As amarelas para as leituras da faculdade, as verdes para monografia, o vermelho para o trabalho e ainda sobrou a preta que, se surgir mais alguma categoria de leitura aí na minha vida, eu vou usar. E eu já coloquei aqui então a legendinha de todas essas corzinhas. Mas onde que eu uso essas cores, né? Não adianta nada existir se eu não usá-las. Eu uso justamente dentro do fichamento para categorizar as minhas leituras. Então aqui vejam, essa daqui foi para a faculdade e essa daqui foi para um trabalho. Fica bem mais organizado e depois dá para entender para o que ela serviu na minha vida naquele momento de leitura. Bom, vamos agora primeiro explicar o modelozinho que eu tenho em mente antes de fazer o fichamento e depois eu mostro esses dois exemplos aqui para vocês. A estrutura desse fichamento que eu tenho aqui em mãos, que eu montei para mim, eu pesquisei na internet e eu compus de acordo com várias pessoas falando o que é certo, o que é errado, enfim. É uma coisa que eu mesma criei. Se você quiser dar um print e ter pra você, pra sua vida, fique à vontade. Na minha cabeça, o fichamento ele é dividido em 3 partes. A primeira para as considerações iniciais, que são importantes. A segunda para as passagens importantes do enredo. E a terceira para as referências bibliográficas. Bem, na primeira parte, nós temos, então, toda a informação que você acha necessária e que são iniciais para você situar aquela leitura para Mallory do futuro, para você do futuro. Então é uma introdução, é algo bem generalizado sobre o texto, para você justamente situá-lo. Então eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos: nome, ano de publicação, autor, personagens, cenários, temas, os principais no caso, curiosidades que achar pertinentes. Já a segunda parte é para as passagens importantes do enredo, preferencialmente em ordem de aparecimento na leitura. Aí você tem que incluir trechos e passagens com a paginação. É importante para você conseguir localizá-la depois diretamente no texto e comentá-las para deixar claro por que são realmente importantes. Aqui abre espaço para as opiniões pessoais. Por quê? Nessa parte aqui eu acho essencial você colocar o resumo do texto, mas não apenas o resumo da história, mas também aquilo que você achou dela. Um fichamento, gente, não é pura e simplesmente o resumo da história, mas o resumo da sua experiência de leitura com aquela história. Então precisa ter a história propriamente dita, mas também os seus pensamentos e as suas considerações, e aqui eu coloquei como opiniões pessoais. E por fim, as referências bibliográficas. Aqui, logo no final do fichamento, você pode colocar textos de apoio para auxiliarem a leitura e o estudo, o que é a principal parte aqui, mas também a edição que você leu. Colocar algumas informações do texto que você tem em mãos naquele momento. Tipo o ano de publicação, editora, onde foi publicado, enfim, coisas que você encontra na ficha catalográfica. Mas essa parte aqui, na verdade, ela não é essencial. Eu mesma não coloco, eu mesma não uso. Mas eu sei que algumas fichas de leitura utilizam. E para algumas pessoas isso daqui é importante. Vou deixar aqui de ladinho, mas vou pegar então 2 exemplos que eu fiz de fichamentos. Primeiro de Só Garotos, da Patti Smith, e o outro Édipo Rei. Então, ó, Só Garotos eu li pra Tag Experiências Literárias, já fiz vídeo aqui no canal e também temos no canal da Tag. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Bom, aqui nós temos o título ao lado da categoria por corzinha, né, que eu coloco aqui. Embaixo, a autora, que tipo de literatura é, então literatura estadunidense contemporânea, coloquei a data de publicação 2015. O gênero é uma autobiografia, e embaixo, para que eu li esse livro, então tag experiências literárias, o início da minha leitura, o término da minha leitura e a nota que eu dei, que isso daqui é muito pessoal, eu já não divulgo muito mais.
mas eu coloco aqui, eu gosto de colocar nos meus fichamentos, em alguns dos meus fichamentos. E daí vem as minhas anotações pensando justamente nesse modelinho que eu acabei de mostrar pra vocês. É bacana você destacar algumas partes importantes, como eu fiz aqui com grifa-texto, aqui, aqui, aqui. E deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês também que essa ficha aqui foi bem curtinha. Você pode usar tanto a frente, o verso, como usar mais de uma folha para cada fichamento. Mas é um resumo, tem que pensar sempre nisso, algo breve. Aqui também eu coloquei, não sei se vocês vão ver, mas alguns comentários do livro, eu depois coloquei um númerozinho em cima, ó, 1, 2, 3... 4. Esses númerozinhos aqui, na verdade, eles se referem a passagens do texto que comprovam esses meus comentários e que eu quero anexar aqui atrás, porém ainda não fiz isso porque eu quero imprimir para ser muito mais rápido, porque copiar à mão não é nada prático. Eu estou sem impressora, então no momento eu não consegui fazer isso, mas está no meu computador e eu vou fazer isso quando eu tiver acesso a uma impressão. E esse daqui é um outro exemplo, para vocês verem como o fichamento muda bastante de livro para livro. O Só Garotos é um livro de não ficção, autobiografia, agora Édipo Rei é ficção, porém é uma peça de teatro. Então aqui eu coloquei o nome, o título do livro, da peça, o autor embaixo, tipo, literatura clássica e o ano de publicação ou de primeira encenação, o gênero, tragédia, embaixo, ó, disciplina do Seligman, que é meu professor. Em 2015 eu coloquei que eu li pela primeira vez na aula do Berriel. Início, término e a nota que eu dei. Aqui eu ainda não coloquei porque eu preciso ir atrás dessas informações que... Aliás, eu esqueci de colocar aqui, eu já tenho em algum lugar anotado. Mas eu coloquei local, época, personagens, os principais aqui. Essas aqui são informações importantes para as peças, então todos os fichamentos que eu faço de peças eu coloco isso, local, época e personagens. Aí embaixo veio o resumo, coloquei o resumo com destaque para algumas passagens também. E atrás as anotações, que são comentários mais gerais mesmo e interessantes sobre o livro. Eu gosto muito do papel e da escrita, não abro mão disso, mas se você acha bem legal e que vai funcionar para você, escrever no computador, criar uma pastinha só para seus fechamentos de leitura, não precisa necessariamente ser no papel como eu faço. Você pode fazer isso no computador porque tem muito mais praticidade nisso, você escrevendo ali é muito mais rápido. Tudo depende de como você encara isso, a retenção de informação sobre essa experiência de leitura. Pensem bem que o fichamento, principalmente esse vídeo, é para quem quer fazer fichamentos para si, é algo que vai te ajudar bastante no futuro a entender a sua leitura do passado. A gente lê muita coisa na vida e muito disso não releremos mais para frente. Então é interessante a gente guardar esses pensamentos, essas pesquisas da época. Tudo isso tem que ser prático para você e tem que atender aos seus objetivos, sejam eles apenas para si próprios ou para uma outra pessoa, tipo um professor. Então pense bem o que funciona para você. Essas coisas que eu mostrei aqui funcionam para mim, mas pode ser que você tenha que aí modificá-las para te atender. É sempre bom escrever sobre um enredo, sobre uma história. Assim você vai conversar melhor com ela, digeri-la melhor e pensar mais sobre aquilo que veio até você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês chegarem a fazer um fichamento, me deixem aqui nos comentários ou me mostrem lá no Instagram, me marquem, que eu vou adorar ver e saber. Um grande beijo e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau!